Bom dia. Sabe aquele momento exato em que você abre os olhos e, antes mesmo de colocar os pés no chão, a sua mente já está a 1000 por hora? O celular ainda nem tocou, mas o peso das responsabilidades, as ansiedades e a lista interminável de tarefas já invadiram o seu quarto. A gente mal respira e já começa a correr, tentando dar conta de tudo. Mas hoje, eu quero te fazer um convite muito especial. Pare por um minuto. Não deixe que o barulho deste mundo dite o ritmo da sua paz hoje. A grande verdade é que, na maioria das vezes, os nossos dias dão errado não porque nos falta amor a Deus, mas porque nos sobra pressa. Nós mergulhamos nos problemas usando a nossa própria força e confiando apenas nos nossos sentimentos. E quando a noite cai, estamos esgotados e confusos. Se você também reconhece que precisa entregar o controle da sua vida a Deus, antes de dar o primeiro passo hoje, escreva Amém aqui nos comentários. É por isso que hoje vamos falar sobre uma mudança de hábito simples, mas que tem o poder de transformar completamente a sua vida. Nós precisamos aprender a começar o dia pedindo a Jesus sabedoria e força. Não deixe para pedir socorro apenas no fim da tarde, quando as coisas já saíram dos trilhos ou quando o cansaço já dominou o seu corpo. Nós estamos neste mundo, mas não pertencemos a ele. A palavra de Deus, em 1 João 2:15, nos alerta para não amarmos o sistema deste mundo. Amigos, esse versículo não existe para nos colocar medo, mas para nos despertar de um sono profundo. Ele nos obriga a fazer uma pergunta extremamente necessária. Para onde o meu coração está inclinado na manhã de hoje? Ele está focado em Deus ou está correndo atrás das mesmas coisas passageiras que todo mundo persegue? O mundo grita que você precisa ser rápido e vencer a qualquer custo. Mas nós sabemos que a verdadeira paz não está na pressa. Se você deseja que o seu coração esteja inclinado apenas para a vontade do Pai hoje, deixe o seu amém nos comentários. A sabedoria humana tem uma lógica muito própria e muitas vezes cruel. Ela nos diz o tempo todo: seja mais esperto que todo mundo, proteja os seus próprios interesses, faça o que for preciso e vença a qualquer custo. Mas a sabedoria que vem de Deus caminha na direção oposta. É por isso que a Bíblia, em Romanos 12:2, nos ensina a não nos amoldarmos ao padrão deste mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. E preste muita atenção nisso. Essa renovação não acontece por acidente. Ela não cai do céu enquanto estamos distraídos. Ela só acontece quando buscamos a Jesus logo nos primeiros minutos da nossa manhã. Quero te contar a história de Eric Liddell, um homem que preferiu a sabedoria divina aos aplausos humanos. Ele era um corredor olímpico extraordinário, carregando a expectativa de uma nação inteira nas costas. A pressão era esmagadora. Se você também deseja ter a sua mente renovada pelo Senhor hoje para suportar as pressões da vida, declare o seu amém aqui embaixo. Mas havia um grande problema. A corrida da sua vida, o momento para o qual ele havia treinado exaustivamente por anos, foi marcada para um domingo. Para Eric, o domingo não era apenas um dia comum ou mais uma oportunidade de ganhar uma medalha de ouro. Era o dia do Senhor. Ele acreditava, do fundo da sua alma, que honrar a Deus era infinitamente mais valioso do que a fama, o sucesso ou o reconhecimento de uma nação inteira. Então, ele tomou uma decisão que chocou o mundo da época. Ele simplesmente se recusou a correr. As pessoas ao seu redor o chamaram de tolo. Disseram que ele era fraco, radical demais e que estava jogando fora o maior dom que havia recebido. Mas Eric não estava preocupado com a lógica humana. Ele estava sintonizado com a voz de Deus. A obediência quase sempre parece loucura para quem não entende o poder da fé. Se você também escolhe obedecer a Deus, mesmo quando o mundo não te entende, escreva amém nos comentários. Meu amigo, Eric não acordou simplesmente forte e cheio de coragem naquele dia decisivo. Ninguém se torna inabalável do dia para a noite. Ele conseguiu abrir mão do ouro olímpico porque já havia cultivado um hábito invisível, mas extremamente poderoso. Todos os dias, antes de qualquer outra coisa, ele buscava a presença de Deus.
A primeira pergunta dele pela manhã nunca era: o que o mundo espera de mim hoje? Mas sim: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Isso é a verdadeira sabedoria em ação. A Bíblia nos garante em Tiago 1,5 que, se algum de nós tem falta de sabedoria, deve pedi-la a Deus, que a todos dá livremente. Repare que o texto não diz se você não tem dinheiro ou se não tem contatos importantes. Ele fala de sabedoria. Sabedoria espiritual não é um talento com o qual nascemos. É um presente diário que recebemos quando pedimos com humildade. Se você quer pedir a Deus essa sabedoria para guiar as suas decisões hoje, deixe o seu amém aqui embaixo. Mais tarde, Eric acabou correndo em uma outra prova. Ninguém esperava que ele vencesse aquela categoria diferente, mas, contra todas as probabilidades humanas, ele levou a medalha de ouro. Contudo, essa nem chegou perto de ser a sua maior vitória. Anos depois, ele abriu mão de todo o conforto, do dinheiro e do reconhecimento mundial para se tornar um missionário. Ele serviu a Deus no anonimato, e mesmo quando as forças acabavam e a vida se tornava dura e perigosa, ele permaneceu inabalavelmente fiel. Por quê? Porque ele entendeu cedo que qualquer sucesso sem Deus é apenas um fracasso, muito bem disfarçado. O próprio Jesus nos alertou sobre isso em Mateus 16:26. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa pergunta continua ecoando forte nos dias de hoje. De que adianta ter uma agenda lotada e produtiva se o seu coração está cada vez mais vazio e distante do Pai? Se você reconhece que o seu maior tesouro é a presença de Jesus e não as coisas deste mundo, confirme digitando Amém nos comentários. Qual o sentido de vencer todas as batalhas lá fora, se isso custar a sua paz de espírito e a sua intimidade com Deus? É exatamente por isso que a busca pela direção divina precisa vir antes de qualquer ação. O livro de Provérbios 3:5-6 nos ensina algo muito profundo. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Preste atenção neste detalhe maravilhoso. O texto diz, em todos os seus caminhos. Não apenas nos domingos, não apenas nos momentos de crise ou quando o desespero bate à porta, mas nas pequenas decisões das nossas manhãs, nas nossas conversas casuais e nos nossos planos para o futuro. E eu sei que muitos suspiram e dizem, eu amo a Deus, mas me sinto tão fraco ultimamente. Saiba que você não está sozinho nessa sensação. O poder de Deus se aperfeiçoa exatamente na nossa fraqueza. Se você precisa dessa força sobrenatural para sustentar o seu dia hoje, declare o seu amém aqui nos comentários. O apóstolo Paulo viveu isso na pele. Ele ouviu do próprio Jesus: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós precisamos entender que ter força não significa se sentir poderoso ou imbatível o tempo todo. Ter força verdadeira é saber exatamente para onde correr quando os nossos próprios recursos acabam. Força não é colocar uma máscara e fingir que está tudo bem o tempo todo. Força é ter a coragem de dobrar os joelhos e dizer, Jesus, eu preciso desesperadamente de ti hoje. Lembre-se sempre, nós tomamos as nossas decisões, mas nunca controlamos as consequências. Toda escolha já carrega um fruto inevitável, e é por isso que a sabedoria divina é tão vital. Ela nos permite enxergar o terreno antes de dar o próximo passo. A Bíblia afirma que com sabedoria se edifica uma casa, que pode ser a sua família ou o seu futuro. Se você quer que Jesus seja a rocha firme onde a sua casa está construída, digite amém nos comentários. Muitas pessoas amam a Jesus de forma sincera, mas sentem que as suas vidas estão paralisadas. E isso não acontece porque são ruins, mas porque lhes falta direção. A verdadeira sabedoria não surge quando saímos correndo pela porta. Ela brota quando escolhemos começar o dia nos braços do Pai. O apóstolo Paulo nos lembra em Filipenses 3:20 que a nossa cidadania está nos céus. Isso muda tudo. Se o céu é o nosso lar definitivo, então este mundo não é o nosso juiz final. Precisamos manter a mente conectada com as coisas do alto.
Todas as manhãs, você tem uma escolha: acordar e deixar que o medo dirija os seus passos, ou deixar que a oração tome a frente. Você pode pedir a Deus apenas para sobreviver a mais um dia, ou pode orar dizendo: Senhor, enche-me de sabedoria e força hoje. Se você escolhe começar o seu dia sendo guiado pela paz e pela direção de Deus e não pelo desespero, digite amém aqui embaixo.